No mais, amigos, a 360 quilômetros de Fortaleza, no município de Solonópole, nasceu a profissional que iria mudar o cenário dos programas policiais nas TVs do Ceará. Ela foi a primeira mulher a entrar neste território tipicamente masculino, um desafio que enfrentou sem medo. Gravou um programa piloto em uma emissora de TV e por lá ficou durante 14 anos. Fez coberturas de acontecimentos intimidadores, já encarou criminosos perigosos, presenciou cenas chocantes e viveu muitos momentos de emoção, mas nada disso acabou com a sensibilidade dessa mulher. Ela não esconde as lágrimas em algumas reportagens que fez. A violência e a maldade humana a incomoda bastante. No mais, amigos, ao meu lado, a grande jornalista que tem história no jornalismo e na comunicação cearense, ela, que para mim é uma honra poder entrevistá-la, conhecer um pouco mais da sua biografia, do seu legado, da sua história, do seu protagonismo. Eu diria de que essa grande jornalista foi quem abriu caminhos e que deu um norte para o jornalismo policial. Ao meu lado hoje, Marilena Lima, a quem eu quero agradecer por demais a sua gentileza, a sua simpatia e a disponibilidade para falar um pouco da sua carreira. Muito obrigado, viu, meu amor? Eu que te agradeço, querido, pela atenção. Marilena, me fale um pouco de suas origens, da sua terra natal. De onde surgiu essa pérola? Essa pérola é ótima. Bom, mas eu nasci em Solonópole. Em Solonópole, assim, o local onde a gente vivia era Livramento, que hoje é, na verdade, o município de Irapuã Pinheiro, que era distrito, era localidade do distrito de São Bernardo, que São Bernardo era Solonópole. Só que acho que com 2 meses de idade, nós fomos morar num outro local, que no caso, lá em Solonópole, era o lugar onde o meu pai, era o lugar do meu pai. E a minha mãe era de Santa Luzia, município de Acopiara, e foi para lá que eles se mudaram, e Santa Luzia é o lugar onde eu tive a partir de 2 meses de idade, e estou até hoje, porque desde 2008 a gente também mantém residência lá. Marilena, como foi esse seu encontro com a comunicação? Como foi que chegou na sua vida? Foi acidental, totalmente. Primeiro que eu trabalhava no comércio, eu trabalhava na Mesbla, e aí 2 pessoas chegaram na Mesbla para fazer compra, e essas pessoas conversaram comigo e tal. Você é muito comunicativa, você deveria ir para o rádio. E eu estava nem assimilando o que ele queria dizer com a história do rádio. Aí eu, não, mas como assim? Ele pegou e disse assim, fazer rádio? Aí ele disse, sim, nós fazemos um programa de rádio. Era o Dino Boy e o Ramon Paixão. E eles faziam um programa dia de domingo na Rádio Iracema de Maranguape. E aí eu fui, peguei um ônibus um dia e fui lá conhecer. E dali em diante fiquei trabalhando lá com eles durante os domingos. E a primeira coisa, assim, a primeira missão, não diria a primeira, acho que foi a segunda, porque a primeira era participar do programa, tipo, lendo os horóscopos no programa. E a segunda missão foi fazer a cobertura de um jogo intermunicipal, e eu fui lá e acabei fazendo isso. Só que tão logo eu fiz isso, o diretor de uma equipe de rádio esportiva aqui em Fortaleza, que era o Itamar Monteiro, da Rádio Dragão do Mar, me procurou, entendeu? Procurou os meninos, né, o Ramon e o Dino, pediram o meu contato, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, né? WhatsApp. WhatsApp muito menos. Aí fizeram o contato e me convidaram para vir, para fazer a Rádio Dragão do Mar, a cobertura de times de futebol. É aí onde entra essa sua... A ligação com o futebol. Com a arbitragem também, não é? Também, acabou sendo. Aí eu comecei a fazer essa história do futebol, e aí a história da arbitragem acabou se encaixando assim, porque o professor Alzi Brilhante,
Ele era um árbitro, ele foi um árbitro, eu não lembro dele quando árbitro, mas ele comandava a equipe de árbitros de futebol, entendeu? E aí ia ter um curso e ele disse, menina, você tinha de fazer esse curso. Porque naquele tempo ainda era 82, por aí assim, 83, sei lá, 84. Eu não lembro exatamente o ano. Mas ele dizia, menina, você tem que fazer esse curso de arbitragem. Aí eu, meu Deus do céu, isso é muito pesado, como é que eu vou fazer? Que conversa você vai fazer? E eu fui fazer o curso de arbitragem. Eu recebi o meu diploma da mão do Arnaldo César Coelho, aqui em Fortaleza. Sim. Ser repórter policial foi uma escolha ou foi a única opção que você teve naquele momento? Não, assim, eu comecei no rádio, lá no Maranguape, depois no esporte, depois eu fui para a Rádio Irapuru, a Rádio Irapuru de Fortaleza. E na Rádio Irapuru começou assim, eu também fui fazer essa coisa de musical. Na época foi o Edson Silva, na verdade, quem disse para a rádio me chamar, porque ele me escutou numa fala que eu fiz no rádio devido a um acidente que teve no interior e eu estava nesse carro que teve esse acidente. Ele, olha essa menina, a narração dessa menina, tem que trazer essa menina para cá. E assim me chamaram para a Rádio Irapuru. E quando eu cheguei na Rádio Irapuru, a primeira coisa que me botaram foi para ir para as feiras, aquela história de fazer as feiras, depois fazer locais onde as pessoas estavam com algum tipo de reclamação. Eu comecei assim a fazer o rádio repórter, né? E assim que eu comecei na Rádio Irapuru, foi exatamente quando surgiu a Rádio AM do Povo, que acho que foi a rádio que sacudiu essa cidade. Porque você não precisava de um rádio para ouvir a Rádio Povo. Se você saísse de carro pela cidade, você escutava a Rádio Povo em cada canto que você passava. Era uma coisa absurda. Era muito comum naquela época, caixinhas de sons na praça, né? Tinha isso também, mas as casas. Você podia estar num bairro que você saía ouvindo, porque as casas tinham rádios, e os rádios eram assim, nas alturas, entendeu? E a Rádio Povo, ela ecoava na cidade. Era uma coisa impressionante. E aí a Rádio AM do Povo começando, a partir da Rádio Irapuru, me chamaram para a Rádio AM do Povo. E eu fui. E foi a experiência mais incrível que eu tive de rádio, porque eu fui... Uma grande escola. Uma escola impressionante, foi maravilhosa. Uma emissora que era incrível, entendeu? Que tinha um mundo de gente ouvindo e as pessoas tinham uma verdadeira paixão por aquela rádio. Credibilidade. Credibilidade total. Sabe, era uma equipe também muito boa, de muitos jornalistas, muitos hoje, até hoje são meus amigos e minhas amigas. E foi a experiência mais rica que eu tive, foi da Rádio Povo, de rádio, foi a Rádio Povo, a Rádio AM do Povo, foi maravilhoso. Essa sua transição do rádio para a TV? Ai, desculpa, aí eu fui para a Rádio Verdes Mares, deixei a Rádio Povo, fui para a Rádio Verdes Mares. Fiz a Rádio Verdes Mares com o Nacélio Lima Verde. Sim. Era muito legal, porque a gente saía para fazer um programa levando artistas em escolas, sabe? Azeitona, Messias Holanda e outros aqui do Ceará. E aí eu fiquei pouco tempo na Verdes Mares, só que eu fui para a Rádio Verdes Mares, mas eu fui para a TV Verdes Mares. Antes disso, com essa história do Aureliano Chaves, eu já fui chamada para a TV Verdes Mares. Só que tinha assim, o sindicato dos jornalistas batia em cima de todo mundo que chegava para ocupar um espaço na televisão que não tivesse o curso de jornalismo ou pelo menos o registro de jornalista, que era um registro lá da década de 79, eu creio, que podia ter sem o diploma, né? Porque o diploma foi a partir disso, né? E aí, com aquela marcação do sindicato, eles acabaram me demitindo. Aí ainda fui para a rádio, mas aí eu entendi que tinha que voltar mesmo para a Rádio AM do Povo. Fiquei na Rádio AM do Povo, que foi a minha grande paixão de rádio. E nessa história da Rádio Povo veio a TV Jangadeiro, quando surgiu Barra Pesada, né? Sim. E aí fiquei fazendo Rádio Povo e TV Jangadeiro ao mesmo tempo.
sabe? Eu fazia as duas ao mesmo tempo. O carro da TV e o carro do rádio andavam juntos, né? No período da manhã eu fazia isso. E aí... Você viu nascer o programa Barra Pesada, sim. Você ajudou ali na criação? Eu fui a primeira pessoa, a primeira repórter mesmo, porque a primeira pessoa da equipe fui eu e o Jeová de Castro, que o Jeová hoje está na TVC. O Jeová foi a primeira pessoa que chegou no programa, ele era produtor, eu cheguei e depois vieram outros repórteres, que foi o Chagas Vieira, que foi o Afrânio Marques, Tadeu Nascimento. O Tadeu era apresentador, e o Afrânio e a própria Ian também passou por lá, mas isso já bem muitos anos depois. E assim eu fiquei do primeiro dia do Barra Pesada, a primeira saída para fazer aquele programa piloto, tudo fui eu que fiz do Barra Pesada. Marilena, se você não tivesse trilhado o caminho da comunicação, do jornalismo, que profissão você seria hoje? Você se imagina? Eu não sei, eu não tenho muita ideia não, mas é muito provável que eu tivesse seguido mesmo com o que eu comecei a fazer, com a história do comércio, porque eu gostava de vender, entendeu? E eu sabia vender bem, entendeu? E tive experiência de vendas em diversas áreas. Eu estive no comércio, mas eu estive também em algumas coisas de catálogo telefônico, eu tive em várias coisas, até mesmo de vendas de coisas, de vendas de roupa, de sapato. Quando eu perdi o emprego na TV Verdes Mares, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente pegar o dinheiro, comprar coisas e vender. Eu vendia bolsa, sapato, roupa, e vendia lá mesmo, para o pessoal de lá mesmo. E as pessoas lá ficavam muito indignadas com a história de eu ter saído, porque assim, o pessoal dizia, como é que você, uma repórter como você, tiram você está vendendo sapato de óleo, mas fique tranquilo, porque eu estou muito bem, eu estou me sentindo muito tranquila. Eu não fiquei com mágoa de ninguém, não. Quem são suas referências na comunicação? No jornalismo, eu tive muita gente boa, muita gente, assim, profissional, muito bom, entendeu? Que me inspirou, no caso. Aqui no Ceará, a gente tinha pessoas como o próprio Nacélio Lima Verde, entendeu? Nacélio é uma figura incrível, maravilhoso. Ele era muito inspirador e assim, aquela pessoa que me tratou do mesmo jeito, do momento que eu cheguei na rádio, quando ninguém me conhecia, até a última vez que eu vi ele, que já foi perto da morte dele, quando eu até gravei uma entrevista com ele, era uma pessoa adorável. Ele nos deixou ano passado, no dia 23 de janeiro. Foi uma perda que eu fiquei muito triste. Mas assim, no jornalismo mesmo tinha várias pessoas, uma delas era o Tertuliano Siqueira, que ele era o nosso chefe de jornalismo. Depois eu tive uma tristeza muito grande com o Tertuliano, fiquei muito triste, mas eu sou assim, nada me marca para sempre. Tudo é passageiro. É passageiro, deixa para lá. Hoje, Marilena, no jornalismo que é feito hoje, tem algo que quando você assiste, que você vê, e para si mesmo você diz, isso eu jamais faria na minha reportagem, nas minhas matérias? Tem muitos. Tem algumas situações assim que são lamentáveis. Por porque, exemplo? Assim, eu acho que tem, eu não gosto de citar nomes assim, mas eu acho que tem uma questão que o rádio, que a televisão, que o jornalismo de modo geral, que comunicação, a comunicação como um todo precisa pensar. Se faz televisão no Brasil com uma desculpa de que se faz desse jeito porque as pessoas, por exemplo, vamos pensar aqui em cultura, aí se faz uma coisa com entretenimento e nem sempre se leva para utilizar esses espaços para valorizar realmente a cultura, e fazem dessa maneira com a desculpa de que o povo não gosta de cultura, e isso é uma grande mentira. Em relação ao rádio, ao jornalismo, é muito triste a maneira como você vê algumas situações, bem lamentável. Mas a gente tem rádio muito bom. Hoje, por exemplo, eu acho acho que a gente tem hoje no rádio
modelo, assim, que é a CBN, que é a antiga M do Povo, entendeu? Entendo. Que continua viva desse jeito, que tem profissionais, assim, incríveis, né? A gente é muito viciado mesmo na CBN, o Povo CBN, né? Porque é uma rádio incrível. A forma como reporta, como traz... É um discurso qualificado. As pessoas estão ali, elas informam realmente, entendeu? Mas é muito triste quando você vê gente fazendo rádio usando o sensacionalismo, né? Usando o meio de comunicação tão fundamental para desinformar. Entendeu? Isso é muito triste, isso é muito lamentável. Marilena, sendo você uma repórter policial, você não tinha medo ao sair de casa e ao voltar para casa, aquela sua rotina constante de estar na comunidade, registrando aquele assalto, aquele assassinato, aquele crime? Era um cenário muito complicado para aquele momento. Você tinha medo na volta para casa, de sair de casa para ir para o trabalho? Não tinha. Porque assim, eu sempre tive um olhar diferente do que muitas vezes as pessoas acham que devem olhar para o mundo. É tipo assim, achar que uma comunidade pobre ela é sinônimo de violência, de criminalidade. Eu acho que a história não é essa, entendeu? Eu saí muitas vezes dos locais onde a gente registrava crimes, onde fazia a cobertura de casos estarrecedores, mas contaminadas pelo medo não. Já teve situações assim, em que a gente andou e que a gente se viu mesmo num quadro de medo, entendeu? Mas não exatamente essa situação, vai na periferia e vê isso e fica apavorado, não. Mas naquela época, na sua vida pessoal, você tomava alguns cuidados? Sendo uma repórter policial, na sua vida, no seu dia a dia, na sua intimidade com a família, com os filhos, você tomava alguns cuidados? Por Assim, conta da sua profissão? Assim, cuidados, eu sempre fui uma pessoa muito de casa. Nós nunca fomos assim, o meu marido é do mesmo jeito. E as meninas ainda pequenas, e a gente não tinha esse hábito de estar por todo canto, por aqui. A gente sempre foi muito reservado, entendeu? A gente passou uma vez por alguma situação, mas situações assim muito pontuais, muito específicas. Uma noite a gente estava trabalhando pela TV, quando de repente a gente recebeu uma ligação dando conta de um crime na BR-116. Eu digo, ok, mas quando eu fui ver, a pessoa tinha ligado para a TV e não ligado para a equipe. E quando a pessoa ligou para a TV, não, a pessoa está procurando falar com você ou com um repórter fulano de outra emissora, não sei o que lá. Então deu o número. Quando a pessoa deu o número, a pessoa ficou ligando, dizendo, olha, é um homicídio aqui na BR-116. Quando eu digo, quem está falando? Aí ele pegou e disse que era o tenente fulano de tal. E eu não conhecia, mesmo trabalhando eu não conhecia. Então eu fiquei, de certa forma, preocupada e tal. E aí peguei e liguei para Rabecão, para a perícia. Não tem nenhuma ocorrência não. Eu digo, pessoal, então não vamos. Você também já tinha esse faro policial também, a gente né? já tinha, né, também. Tinha de ter. Algumas coisas nesses momentos tinha que ter esse cuidado. O fato é que quando foi com um tempinho, essa pessoa ligou. E aí, onde é que vocês estão? Aí eu disse, olha, nós estamos ainda a caminho, porque a gente teve um contratempo aqui, não sei o que lá. Não, eu vou só lhe dizer uma coisa. O triplo homicídio que ia ter aqui era você, o seu cinegrafista e o seu motorista. Entendeu? Aí essa pessoa, eu não sei de onde partiu isso, não tenho a menor ideia, entendeu? Mas foi uma coisa assim que abalou bastante a gente. Nesse dia, ao invés da gente ficar na rua, eu fui lá para casa, a equipe ficou lá em casa também, nós ficamos para ver o desenrolar. E aí depois a pessoa ficou ligando, dando placa de carro da gente. Olha, eu vou achar seus filhos, não sei o que lá. Foi muito angustiante. Mas, assim, é difícil saber de onde isso partiu. Nunca mantive inimizade com ninguém. Mas isso se dissolveu nesse período. Eu estava, na verdade, na TV Diário. Marilena,
Muitas vezes você fazia matérias envolvendo casos macabros, crimes hediondos, até com requintes de crueldade. Como era para você chegar em casa para cuidar dos seus filhos, da sua família? Você conseguia se desprender ali, aquele botãozinho, pronto, terminou meu expediente, hoje eu sou a dona de casa, nesse momento? Eu não conseguia exatamente me desprender, mas eu procurava me desligar. Eu procurava, por mais que não conseguisse, mas eu fazia um esforço em procurar me manter, para manter o equilíbrio. Mas era muito pesado, sim, porque a gente viu muita coisa difícil, muita coisa, muita violência, muita brutalidade, entendeu? Que não dava para ninguém esquecer. Mas eu procurava também não levar para casa. Você compartilhava em casa com a sua família algumas situações? Raramente com meu marido, sim, né? Porque como ele era também da área, né? E aí assim conversava, mas eu evitava muito passar para minhas filhas. Algo muito marcante no seu trabalho, principalmente no vídeo, era a sua emoção. Você chorava, se permitia se emocionar durante suas matérias. O que é que lhe faz chorar? O que é que lhe fazia chorar? O que é que tanto te tocava, te emocionava? Eu acho que era a semelhança com coisas que eu vivi. A empatia, né? Porque... A compreensão da dor do outro, né? De olhar e dizer, eu entendo a sua dor. Exato. E ali eu lidei com muitas situações que eu sabia onde estava doendo. Eu percebo que lhe traz a emoção agora. O que é que lhe passa na cabeça nesse momento? O que é que lhe traz a emoção nesse momento, quando toca nesse assunto? Eu acho que o que me deixa muito incomodada é que a gente viva num país onde as pessoas insistem em não querer olhar para o outro, entendeu? Insistam em ignorar, insistam em separar, em excluir, sabe? Essa é a coisa mais difícil. Porque assim, do jeito que eu cheguei e quis chance na minha vida, tem um monte de gente que também precisa disso e que infelizmente essas chances são tolhidas, né? São tiradas exatamente por esse tipo de comportamento, onde as pessoas se sentem no direito de achar que são melhores que as outras, que são superiores, que são, sabe, essas coisas assim. Isso é muito triste, isso é muito triste. Você se cobrava naquele momento que estava fazendo a matéria, tipo, não devo me emocionar, não quero me emocionar, eu quero construir a minha matéria? Eu jamais fui fazer uma matéria pensando aqui eu vou chorar, ou aqui eu não vou chorar, ou aqui eu não posso chorar. Era no momento que me deparava com uma situação e não tinha jeito. Uma mãe diante da perca de um filho era algo que realmente... Aquele relato, né? Aquele pranto. Porque disso eu sabia, entendeu? Você era cobrada na redação, pelos colegas? Marilena, não chora? Chegou a sofrer algum tipo de pressão? Não, eu acho que eu trabalhei com muita gente. Eu trabalhei com muita gente que era muito sensível às coisas que a gente via, às coisas com as quais a gente convivia no dia a dia de trabalho. Uma vez ou outra alguém poderia chegar e dizer alguma coisa, sim, mas e daí eu faço o quê? Não sou eu que escolho, entendeu? Mas não tinha esse tipo de cobrança nesse sentido, não. A impessoalidade, Marilena não, né? Não. Marilena, até hoje é uma pergunta que eu me faço por acompanhar tão de perto o seu trabalho. Por que que a matéria dos portugueses, tão bem produzida, você viajou lá, teve o suporte de uma equipe, por que que essa matéria ela não foi ao ar no Barra Pesada, foi no Jornal Jangadeiro? É uma coisa que até hoje... Eu não sei, mas foi decisão da direção do programa mesmo. Não sei porquê, mas ok, entendi. Ela foi para o ar, né? Ela foi, mas foi só no Jornal Jangadeiro, sim. Porque eu lembro que a abordagem do fato que marcou o jornalismo,
a grande cobertura foi no Barra Pesada. E a grande expectativa do público que acompanhava o Barra Pesada era ver a sua viagem com a equipe e tudo. E foi no Jornal Jangadeiro. Mas você nunca perguntou, nunca questionou? Não, eu não cobrei nada disso, entendeu? Não sei. Eu nem gosto de falar disso, mas é assim, mas eu não fui cobrar, olha, tem que ir a matéria. Eu sempre tenho uma coisa comigo, que eu sempre fui desse jeito, entendeu? Eu nunca priorizei o meu lugar na televisão, eu tenho que ocupar esse espaço por isso e por isso, entendeu? Uhum. Eu cumpria o meu dever, eu cumpria a minha responsabilidade profissional, mas se a direção do programa queria fazer de outro jeito, eu não ia para o choque sempre. Alguns casos eu fui sim. Esse de Portugal, não. Não, né? Não questionei. A quem você é muito grata, que te estendeu a mão, que te abriu as portas. Sempre tem aquela pessoa que a gente no início da carreira conhece, abre porta, nos dá oportunidade, que você é muito grata, que está aqui no coração. Correndo o risco até de pecar, de esquecer alguns nomes, mas quem você pudesse destacar? Não, eu acho que algumas pessoas, uma das pessoas que foi muito importante para mim, assim, no sentido de, por exemplo, na hora que a gente está chegando numa profissão, sempre tem muitas reações, tem muita gente fazendo tal. O Tertuliano Siqueira, ele foi uma peça fundamental, porque quando eu cheguei na Rádio Povo, por exemplo, existiam pessoas que reagiam, mas não é porque que essa menina que vai fazer a matéria, não sei o que lá, e o Tertuliano disse, olha, é ela que vai fazer. Então, ele foi muito responsável por isso, para que tivesse oportunidade. A outra pessoa foi uma figura incrível, que foi o Edmundo Maia, na TV Verdes-Mares. Porque enquanto tinha um monte de gente que ficava, o sindicato de um lado, perseguindo, querendo a minha demissão, outras pessoas que não se importavam, não valorizavam, o Edmundo Maia, ele tinha um tratamento tão afetuoso comigo. Ele era um senhorzinho, você não conheceu nada não, né, do Edmundo Maia. Ele era um senhorzinho muito frágil, doente, porque ele foi uma vítima da ditadura militar, ele sofreu violência da ditadura militar, sendo que nesse tempo eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas ele era aquela pessoa aí que defendia, entendeu? E ele chegava e dizia para mim, olha, essa sua reportagem de hoje foi muito boa por isso, e dava exemplos. Olha, quando você for fazer, ele dava dicas de como fazer alguma coisa, de como buscar, abordar alguma coisa. Era uma figura impressionante. E teve também pessoas da redação também, como a Emília Augusta, a Ana Lúcia Machado, entendeu? Que elas eram editoras dos programas, isso da TV Verdes-Mares, foram muito legais. E no caso recente mesmo, tem uma pessoa que essa é inesquecível. Eu passei 4 anos na Rádio Verdes-Mares, AM, né? Eu saí de lá acho que foi em 2014. Eu entrei lá em 2014 e saí em 2018, eu acho. E lá, essa pessoa era a Ana Cláudia Antero, sabe? Uma criatura incrível, que era a coordenadora de programação da rádio, e essa foi uma pessoa assim, fundamental, porque eu não tinha tido um programa de rádio assim, e ela me deu essa oportunidade de fazer um programa na rádio, e aí eu comecei, e ela me deu muita força, e o programa deu certo, a gente tinha um programa semanal. Como é que está a sua vida hoje? O que você está fazendo da sua vida? Trabalhando com o quê? Fazendo o quê? Para quem não está lhe vendo no vídeo, mas tem uma noção de como está vivendo a Marilena Lima. Eu estou vivendo bem corrida, às vezes bem cansada, mas fazendo algo que é muito importante para mim. Eu estou mais na área cultural mesmo, eu estou atuando na área do audiovisual. Eu fiquei 4 anos conselheira municipal de cultura representando o audiovisual no CMPC.
Já está com quase 2 anos que eu estou no Conselho Estadual de Cultura, que é o CFC, onde eu estou também vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, a presidente é a Luísa Sela, a secretária estadual de Cultura, e estou na secretaria executiva do Conecta, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil. E estou fazendo os meus projetos, né? No caso, meus projetos para cinema. Durante esse período, eu já, além de depois de ter saído da televisão, eu me formei em cinema, fiz uma pós-graduação em gestão cultural. E depois disso, venho fazendo meus projetos. Eu já tenho 2 roteiros de longa feitos. Uma das matérias que teve grande repercussão, você há pouco tempo fez menção, na época, foi o caso Meirinha. Sim. E me fale os bastidores dessa matéria tão emblemática na sua biografia profissional. Foi uma coisa muito difícil, bem dolorosa, porque, na verdade, a gente estava na manhã fazendo as matérias e tal, e a gente recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que havia uma criança em estado de desnutrição que precisava ser ajudada e a mãe dela não permitia que alguém ajudasse a filha, porque a mãe dizia que a filha estava endemoniada. E quando nós chegamos na casa, a mãe dela reagiu, não deixou que a gente se aproximasse. A gente pediu ajuda ao delegado do bairro só para a gente ir até lá, porque a gente precisava tirar a criança daquela casa. E aí a gente conseguiu levar essa menina, uma criança que estava muito fragilzinha. Nós levamos ela para o IPRED. O IPRED. E o IPRED foi assim fundamental e restaurou a vida dessa criança. A criança saiu de um estado de desnutrição absoluto, entendeu? E restaurou completamente. E a Meirinha se recuperou, inclusive se tornou mãe. A última vez que eu a vi, ela estava com a filha dela pequenininha, acho que 2 filhas, mas foi um caso assim muito, muito doloroso. Ela mandou um recado para você. Era essa surpresa que eu tenho para você. Dá o play aí, ela tem um recado. Oi, madrinha, me desculpa eu não ter ido lhe ver, lhe reconhecer, né, e eu agradeço, assim, não sei se eu ia aguentar, né, ver a senhora, porque faz muito tempo, eu não me lembro, a última vez que eu vi a senhora, já estou com 42 anos, né, e não me lembro muito assim do seu rosto, não sei, não tem como eu ter ido longe porque eu não me sinto bem, né? Meu sonho mesmo é conhecer a senhora. E me desculpa não ter aparecido nesse momento para me ver a senhora. Eu agradeço primeiramente Deus por eu estar aqui, agradeço muito a senhora ter me levado para o IPRED e também eu lhe agradeço muito, muito que Deus dê bastante saúde, muita felicidade à senhora e outro também eu agradeço muito, muito a senhora ter me levado para o IPRED o mais rápido possível, porque se não fosse a senhora, eu não estaria aqui nesse momento, com vida, saúde, com meus 3 filhos, né? E Deus lhe dê bastante saúde à senhora. Deus lhe dá mais muito, muito, muito sua saúde. Eu queria também, meu sonho mesmo é conhecer a senhora e a mostrar meus filhos para a senhora. Como meus filhos são muito bonitos, e eu falo muito da senhora para os meus filhos. Meus filhos também querem lhe conhecer. E eu quero que a senhora venha fazer uma visita na minha casa, que a minha casa está aberta sempre para a senhora e para quem quiser do seu colega dos seus trabalhos. Hoje eu já estou com 42 anos,
tenho 3 filhos, né? E meus filhos têm a minha mais velha é a Roberta, tem 15 anos, a outra tem 13, que é a Rebeca, o outro tem 11 anos, que é o Roberto. A minha mais velha estuda no colégio, não falta nenhuma aula, graças a Deus, e são ótimos alunos eles também, nunca gaseou, nunca repetiu de ano. Minha filha mais velha está no 9º, a outra está no 8º e o outro está no 5º ano. Beijo. Beijo, Marlena Lima. Tudo é para a senhora. Oh, meu Deus, Como é para você sabe, esse papel social, essa emoção? muito, assim, eu acho que ali nosso papel foi só o de tirar aquela criança daquela situação para chegar onde ela podia ser atendida, entendeu? Aí é onde eu acho que a gente precisa muito respeitar essas instituições que se propõem a fazer o que o IPRED sempre fez, sabe? Foi uma coisa impressionante. E se a gente não tivesse chegado naquele dia, eu não sei se aquela criança iria muito além. Eu não sei se você viu imagem Sim, da assisti. época. Eu tenho a matéria. Era muito difícil, né? Mas quando eu vi ela sendo restaurada ali, foi assim, um alívio tão grande. Foi um alívio tão grande, sabe? Eu acho que nada me deu mais alegria do que ver aquela criança restaurada. E hoje, quando você olha para ela, passa um filme por tudo que você viveu, né? E a feiçãozinha dela, quando eu vi da outra vez, ela parecia bem gordinha. Ela estava bem mais gordinha. Mas a feiçãozinha dela ainda está parecida. É uma pessoa muito sofrida, está enfrentando muita dificuldade. Pois é. Deus do céu. E que recado você teria para ela agora que está aí nos acompanhando, depois dessa declaração tão linda de amor e de gratidão por você? Não, eu acho que eu só queria dizer que é muito bom te ver assim, viva, criando seus filhos, entendeu? Eu não fiz nada, eu apenas insisti em te levar para ser socorrida. Esse foi só o meu papel. O grande papel foi o do IPRED. A Ana Maria, que era a diretora do IPRED, que é uma pessoa assim, incrível, que tem anos e anos e anos que eu não sei dela, mas ela recebeu a Merinha com um carinho tão grande, com um cuidado tão grande, que ela era muito isso, era a pessoa que pegava as crianças que chegavam ali precisando de ajuda e ela cuidava como se fossem filhos dela, sabe? Eu tenho assim uma admiração imensa pela Ana Maria, que tem tantos anos que eu não a vejo. Marilena, muito obrigado. Eu que te agradeço, querido. Por essa entrevista histórica para o meu trabalho. Eu confesso a você que de onde vim, para as dificuldades que eu enfrentei para chegar até aqui, me vendo no vídeo, e acompanhando no Barra Pesada, olhando a minha realidade, era quase que impossível um dia eu poder estar ao lado de uma mulher que fez história, que tem um legado indescritível, que abriu portas, deu norte para o jornalismo policial. E hoje eu estou aqui sentado diante dela, vendo ela emocionada. E eu, quando comecei esse meu trabalho, que ninguém acreditava que fosse dar certo, mas olhando para você pela sua coragem, pela sua força de vontade, muitas vezes tendo que se impor para que pudesse se manter ali, porque a vida é assim, nos obriga a ser assim. Para mim hoje é uma realização muito pessoal, muito especial para mim. E você não tem noção da importância que você tem na minha vida, no sentido de me permitir me emocionar também. A minha equipe sabe
que eu tento olhar o outro, o meu entrevistado, com empatia, ter aquela sensibilidade, se colocar no lugar do outro. E quando eu lhe fiz a pergunta da questão da sua emoção, eu também me permito me emocionar. Porque a gente não se programa para isso. A gente se depara com situações que não tem como você agir de outra forma. Porque assim, não tem história de engolir choro, não existe engolir choro, entendeu? Se uma coisa te toca, não dá para você engolir, não dá, entendeu? Não dá, eu não consigo. Gratidão por toda a minha vida, pode ter certeza que essa entrevista de hoje ficará no hall de uma das mais especiais que eu tenho na minha galeria. Obrigada. E dizer para você que, graças a Deus, com esse meu trabalho, eu tenho a minha equipe, estou conseguindo pagar as minhas contas com esse meu trabalho, tenho a credibilidade do meu público, mas eu devo muito a vocês que eu faço menção aqui, a Ian, ao Nonato Albuquerque, a Catiúzia, a você, e queridas, que me ajudaram, eu não tenho formação em jornalismo, mas vocês são minha peça de estudo. Tudo que há sobre você, todos os seus vídeos, todas as suas entrevistas, eu já assisti tudo. Porque tudo que você fala para mim, acrescenta a mim como profissional da área e também na minha biografia. E você é o reflexo do que eu devo ser para o bom profissional, para o bom jornalismo e para o bom trabalho. Muito obrigado. Viu? Super obrigada, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Viu? Bem, gente, obrigada, gente, falei aqui com a Marilena Lima, como acabei de falar, fez história, tem um legado, uma pessoa incrível, e devo dizer que desde o primeiro momento que entrei em contato com ela para falar com ela, esse doce, essa simpatia, tá numa correria de muito trabalho, mas tirou um tempinho para falar com a gente. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. Meu amor, falei tanto, puxei, exigi tanto de você. Obrigada. Obrigado, viu, meu amor?